Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É, Hoje eu quero falar sobre um assunto relacionado ao último vídeo, né? No último vídeo eu postei sobre um carro, né? A EcoSport versão Direct, que é a versão PCD. Então, algumas pessoas às vezes me perguntam como que faz, como que funciona essa questão de isenção para PCD. Então eu quero fazer um vídeo aí, vou fazer esse vídeo orientando um pouquinho sobre quem tem direito, como que faz para quais são os primeiros passos aí para poder conseguir, tá legal? E antes de começar a aprofundar no assunto aí, eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se, ajude aí esse canal a crescer, né? Para eu conseguir mandar mais conteúdo, fazer mais conteúdo aí para vocês. E ao final do vídeo, se você gostar do vídeo, do conteúdo, dê o seu joinha e compartilhe com quem você quiser, tá ok? Você vai estar com certeza ajudando ao nosso trabalho, tá ok? Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu computador aberto e eu vou, porque são muitas doenças, então eu quero falar um pouco quem tem direito, quais são as doenças que se englobam, que consegue. Assim, resumidamente, né? Quem tem direito a essas isenções PCD que as isenções, no caso, hoje no Brasil, elas veículos abaixo de R$ 70.000 chegam em torno de 30% de desconto do valor do carro, né? Então vamos dizer um exemplo, existem situações aí de um carro de em torno de 70 mil que você vai pagar em torno de 51, 52. Eu já vi até caso de a pessoa pagar em torno de R$ 47.000 no carro, tá? Que são os carros hatch. Tem alguns carros aí no Brasil, não sei se hoje tem algum que se enquadra nisso, mas é em torno disso. Tem, por exemplo, os SUVs hoje, o desconto é um pouco menos, então, porque depende muito do que a fábrica disponibiliza, né? Então eu já vi alguns casos em torno aí os SUVs em torno de 52 a 57, R$ 58.000. Só que é um carro que o valor nominal dele é de R$ 70.000, tá ok? Se você for vender, tipo, se você comprou em torno de 50, né? Mas na hora de você vender, você vai vender pelo valor da tabela FIP. A tabela FIP dele vai ser o valor relacionado ao ano que tiver, né, o veículo, mas, por exemplo, vai em média aí, um carro que você tenha 2 anos de uso, que você pagou, que ele era em média R$ 70.000, com 2 anos de uso ele vai estar valendo em torno aí dos seus 58, 70, 58, R$ 60.000, mais ou menos. Alguns menos, alguns mais, depende da depreciação de cada carro, né? E então, ou seja, o desconto é mais ou menos 30%, alguns casos mais, alguns casos menos. Então vamos falar um pouquinho sobre quem tem direito, né? As pessoas que têm redução da mobilidade, tanto de braço ou perna, né? Mobilidade em geral, né? De caminhar, ou movimentação de braços, né? Que dificulta uma, uma direção de carro comum. Essas pessoas têm direito à isenção. Então eu vou falar aqui alguns casos, né? Alguns nomes de algumas doenças aí que possivelmente você vai conseguir. Eu digo possivelmente porque depende de N fatores. Eu vou dar um exemplo e aí a pessoa tem que correr atrás para ver se tem direito realmente ou não, porque depende não só depende de um laudo que o médico tem que dar. Então vamos lá. Alguns tipos de câncer que envolvem a redução motora, né? Amputação de membros, se você tem amputação de um braço, amputação de uma perna, você tem direito. Artrite reumatoide. Algumas doenças eu não sei dizer e não sei explicar o que seria essa doença, mas estou dizendo o nome porque se você se enquadrar, se você se identificar nesse quadro, você vai saber o que é e você vai se atentar a correr atrás, caso tenha interesse, tá ok? Então, artrite reumatoide, artrodese, artrogripose, artrose,
A artrose, no caso, por exemplo, eu conheço pessoas que têm artrose e que dificulta muito, né, a locomoção, então tem totalmente direito, né? Ausência de membros, né, que eu comentei, autismo, né, por exemplo, autismo é uma doença, autismo, AVC, AVE, o AVC é acidente vascular cerebral, o AVE é acidente vascular encefálico, são doenças que a pessoa muitas vezes não consegue tirar uma carta, né, não consegue por si só desenvolver a prática, a habilidade de dirigir um veículo. Então a pessoa depende de um terceiro que dirija por ela, mas porque ela precisa se locomover, fazer um tratamento médico e tudo mais. Então esse terceiro, um parente, um pai, mãe, não sei, marido, esposa, essa pessoa vai ter direito pelo deficiente, né? Essa pessoa tira a carta, ou ela tem que ter uma carta pode ser, não precisa ser PCD, a carta dela normal mesmo, só que o carro vai ser comprado no nome do deficiente, né? Então o deficiente tem direito e ele direciona quem vai poder dirigir por ele. Então essas doenças, por exemplo, a pessoa que tem deficiência visual, né? Que a pessoa tem mesmo ausência, né? Não enxerga mesmo. Então não é redução, né? Ou a redução também se enquadra, mas ela tem que ter um grau de visão muito baixo, baixíssimo mesmo. Eu não sei dizer quanto, né? Ao certo agora, mas tem direito também. Então essas pessoas precisam de alguém para dirigir, ela consegue também a redução, tá ok? Então, seguindo, cardiopatia grave, doenças degenerativas, deficiência visual, que eu comentei já, deficiência mental severa e grave, que são doenças, né, doença neurológica, que são doenças que a pessoa precisa de alguém que dirija por ela. Esclerose múltipla, escoliose acentuada, espondilite anquilosante, hemiparesia, hemiplegia, LER, lesão por esforço repetitivo, linfomas, manguito rotador, mastectomia, que é a retirada da mama. Por quê? A retirada da mama, muitas vezes a retirada da mama ela afeta a mobilidade. Então, a pessoa que tem uma cirurgia de mastectomia, que hoje no Brasil muitas mulheres têm, né, o problema do câncer de mama, que precisam fazer a mastectomia. Então essas pessoas têm direito, tá ok? Membros com deformidades congênitas ou adquiridas. Então são as pessoas que tiveram uma má formação, né, do membro, de um braço ou perna, e aí ela consegue. Por exemplo, né, nesse caso, né, eu conheço, por exemplo, eu vou citar um exemplo, eu conheço uma pessoa que ela nasceu com uma formação de um dos membros, membro superior, no caso um braço. Então ela tem o braço dela, mas não é um braço comum, né? Não é um braço que desenvolveu totalmente como com seus 5 dedos e tudo mais, então mesmo, né, vamos dizer assim, similaridade de tamanho. Então tem uma formação. Essa pessoa, ela tentou, por exemplo, que o marido conseguisse as isenções em nome dela, e no caso ela não conseguiu. Por quê? A doença dela, né, a ausência de membro dela, no caso, a má formação do membro dela, não impossibilita ela de tirar uma carta. Já uma pessoa, por exemplo, né, uma pessoa com deficiência mental severa, ela não consegue, né, desenvolver a habilidade de tirar uma carta. A pessoa com uma formação de membro, ela consegue, se ela quiser. Existe hoje no Brasil ferramentas que possibilitem a pessoa desenvolver, né? Como que eu posso falar? Adaptações no veículo, né? Existem adaptações que vão possibilitar que a pessoa consiga desenvolver essa habilidade. Então, se ela consegue, ela não pode dar esse direito para alguém. É ela que tem que tirar a carta, né? Então, nesse caso, essa pessoa que eu conheço não conseguiu comprar o carro com as isenções no nome de outra pessoa dirigindo por ela.
ok? Então a pessoa realmente não pode ter capacidade, ela precisa ter a capacidade reduzida de para tirar para ser habilitada, né? Então vamos lá. Monoparesia, monoplegia, má formação, nanismo, que são homens menores que 1,45 m, mulheres menores que 1,40 m, neuropatias diabéticas, ostomia, paralisia cerebral, paraparesia, paraplegia, Parkinson. Então, ou seja, se você tem aí uma pessoa de idade, que geralmente essa doença dá em grande escala aí nas pessoas de mais idade, né? Então, se você tem um parente seu aí, por exemplo, que tem, e logicamente essa pessoa vai precisar se locomover para tratamento e tudo mais, você pode dar entrada juntamente com ela, através do laudo médico, nas isenções, tá ok? Problemas graves da coluna, prótese interna ou externa, renal crônico, fístula, síndrome de deficiência imunológica, HIV, síndrome do túnel de Carpo, crônica com sequelas, talidomida, tendinite crônica, tetraparesia, tetraplegia, triparesia e triplegia. Então, ou seja, se você se enquadra em algumas dessas doenças aí, primeiro passo que você tem que fazer, vai no seu médico e pede um laudo médico, né, relacionado à sua doença. Então, por exemplo, se a pessoa tem hérnia de disco, por exemplo, eu tenho hérnia de disco, e a minha hérnia de disco, ela, se eu caminho muito tempo ou se eu fico muito tempo em pé, eu começo a sentir dor na perna. Então, eu tenho redução da minha mobilidade. Eu teria direito. Eu não tenho hoje as isenções, eu não tenho veículo com isenção, tá? Meu veículo foi comprado normal, da forma tradicional, mas eu teria direito. Eu não tenho por outros motivos, por motivo de trabalho. Hoje meu trabalho, eu utilizo muito o carro da empresa, não só meu carro, mas o carro da empresa. E os carros da empresa não são carros adaptados, não são carros automáticos. No meu caso da minha doença, eu precisaria utilizar um carro automático. Por quê? Quando você dá entrada, você precisa mudar a sua carta. Quem já tem a carta normal precisa mudar a carta para um carro adaptado. No meu caso, a exigência seria carro automático. Então eu não posso dirigir carro mais manual. Se alguém me parar, eu vou ser multado e não vou poder. Eu tenho que chamar alguém para seguir com a minha viagem com o meu carro, o carro que eu estiver dirigindo, porque eu só vou poder dirigir carro automático. Então, a letra que tiver relacionada na sua habilitação vai te limitar em dirigir outros veículos, tá? Por uma questão lógica, né? Se você tem dificuldade, você está alegando que você tem dificuldade ali, você está, né? O laudo comprova ali que você tem a dificuldade, não tem por que você dirigir um carro que não tem a sua adaptação. Você pode estar causando um risco, né? De dirigir um carro que você não está adaptado, não está de acordo com as suas necessidades. Tá ok? Então é isso. Você vai primeiro no médico, pega, por exemplo, no caso de hernia de disco, vai no ortopedista, pede um laudo. Uma pessoa com ausência de membros, por exemplo, ela já pode passar num clínico geral, não precisa ser um ortopedista, é um clínico geral porque é uma doença visível, né? Passa no clínico geral, ele vai dar o laudo e aí você dá a entrada, você vai numa autoescola especializada, não são todas as autoescolas, não é qualquer autoescola, tem a autoescola específica para isso, para PCD. Então dá entrada na sua documentação para habilitação. E aí ele vai te encaminhar para fazer passar com o médico do Detran e lá você vai ter que passar por uma série de exames e vai te constatar a sua doença. Ele vai te dar o laudo dele, laudo do Detran. E esse mesmo laudo que vai servir para você tirar a sua habilitação, vai servir também para você dar entrada nas isenções. Isenção do IPI, isenção do ICMS, isenção, tem também direito à isenção do IPVA, que em São Paulo tem, por exemplo, tem alguns estados, eu não sei se todos os estados têm direito à isenção de IPVA,
mas São Paulo, por exemplo, tem. Você vai ter direito ao cartão DEFIS, né, que é o para cartão de estacionamento para deficiente, e em São Paulo também isenção de rodízio municipal. Tá ok? Se vocês quiserem que eu explique, se eu ver que esse assunto do vídeo o pessoal gostou, teve boa visualização, eu explico um pouco mais aí melhor sobre como fazer para tirar cada isenção, tá? IPI, ICMS, ou para solicitar o isenção de rodízio e tudo mais, tá ok? Ou se vocês quiserem algum assunto específico, só deixar aí nos comentários. Tá ok, pessoal? Eu vou deixar o link aqui de vídeos anteriores para vocês que não assistiram assistirem, tá ok? Mas se gostou, não esqueça de deixar seu joinha e se inscreva no canal, tá ok? Até mais, muito obrigado, tchau, tchau.